Vamos lá para o pessoal da Humanidades, que podem aos poucos entrarem aí no palco. Quem está lá, Paulinho Cícero, Alexandre Fantagúcio de História, Vitor Augusto de Geografia e a galera de Filosofia e Sociologia, Lucas e Rodrigo, a dupla sertaneja. Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo, sou professor de Sociologia do Elite e hoje Lucas e eu iremos apresentar um tema que o Lucas é professor de Filosofia, um tema em comum e que pode ser muito importante até mesmo para a redação, que é ética. E a gente resolveu fazer uma subdivisão em 3 períodos, 3 estágios: a ética antiga, a ética moderna e a consequência dessa ética moderna na ética contemporânea. Então a gente vai começar por Aristóteles, na ética moderna, na ética antiga. Na ética antiga a gente vai começar por Aristóteles, depois a gente vai passar para Kant e consequentemente a gente vai passar para Stuart Mill, o consequencialismo, né? O utilitarismo, do Bentham e do Stuart Mill. E a ética aristotélica, a gente tem que ter em mente, primeiramente, o conceito ali de que é um saber prático. Ou seja, a ética aristotélica ela é inteiramente teleológica. Não confundam teleologia com teologia. Teleologia em grego significa finalidade. Porque para Aristóteles, toda ação humana ela está submetida a uma finalidade, a um objetivo. E para Aristóteles, cada ação, no caso, ela pode ser subdividida em 3 tempos. Um tempo curto prazo, médio e longo prazo. Não tem como. E se a gente for parar para pensar, numa geração a gente tem os 3 tempos convivendo. Se a gente for fazer essa relação aí temporal, a criança que está representando ali justamente o futuro, os idosos que estão representando justamente o passado e os adolescentes que estão representando o presente. Então, nesse caso, a ética aristotélica ela é teleológica porque ela tem uma ação que sempre vai visar uma finalidade. Não tem como. Dando um exemplo muito prático a respeito disso, você pega, por exemplo, um aluno do ensino fundamental. A curto prazo, qual que é a ação dele, qual que é o objetivo dele, qual que é a finalidade dele? Justamente passar de ano. A médio prazo, formar o ensino fundamental e médio. E a longo prazo, entrar numa universidade. Só que vocês podem reparar que todas essas ações, uma vai submetendo a outra, uma finalidade vai submetendo a outra. Então, o ensino médio, formar o ensino médio, submete o fundamental 1 e 2. Não tem jeito. E, consequentemente, a universidade submete o ensino médio, o fundamental 2 e 1. E qual que é a grande finalidade de vida que vai submeter tudo, no caso, a essa praxis humana, a essa prática humana? A felicidade. Por isso que Aristóteles diz que todo ser humano busca ser feliz. Porque a grande finalidade de vida é justamente a felicidade. Todo ser humano busca ser feliz. Vocês podem até me questionar, mas e o suicida? Até o suicida. Porque o suicida, no caso, ele tem ali uma finalidade, que é justamente acabar com a sua vida. Tá? É uma finalidade deturpada, corrompida? Sim, porque quando eu falo que todo ser humano busca ser feliz dentro dessa questão aqui, que a gente colocou ali da eudaimonia, que é a felicidade para o grego, a questão se torna a seguinte: o que é felicidade? Então, por isso que dentro da filosofia moral aristotélica, tudo se submete à felicidade. E não só aristotélica, porque a gente pegou Aristóteles porque ele é a síntese de toda a antiguidade. Então, a grande pergunta moral, ética, propriamente dita, enquanto ciência, é o que é felicidade. Por isso que Aristóteles ele vai remeter à felicidade, a questão da felicidade é uma questão metafísica. Porque felicidade é a felicidade não do homem propriamente dito, mas a felicidade do primeiro motor, que é o ato puro, ou seja, é a vida contemplativa. Contemplativa no sentido de vida teorética. É o que Aristóteles vai denominar de bios theoretikos. Bios, vida, teorética, ou seja, vida dedicada aos estudos. Porque quanto mais você desenvolver seu intelecto,
mais você atinge a excelência humana. Porque a grande finalidade do ser humano é se dirigir a essa vida divina. Então veja bem, não tem como a gente estudar Aristóteles sem entrelaçar toda a filosofia aristotélica, no sentido de que a ética aristotélica, por mais que ela seja prática, porque há um saber prático e um teorético ali, eu conheço bem, eu pratico bem, veja bem, está tudo entrelaçado, o que ele chamaria de saber prático frônesis. Porque certos conhecimentos que você adquire no decorrer da sua vida não são só teoréticos, são práticos, são experienciais, experimentais, você precisa experienciar para aprender. Por exemplo, quando você é criança, você está no dia da criança, ou no seu aniversário, você vai receber um presente, você vai até a loja, escolhe um presente, seus pais falam, você não vai gostar desse presente. Mas você, como é um ser muito teimoso, fala, não, eu vou gostar, você leva para casa. Quando você chega em casa, você percebe que o brinquedo é uma porcaria. 1 hora brincando, você já enjoou dele. Você fala, olha, meus pais tinham razão. Só que você não pode falar com seus pais, porque senão você vai apanhar e perder o presente. Ou seja, você teve que experienciar para chegar à seguinte constatação: devolvi mais os meus pais. Mas olha só, toda essa questão prática, experiencial, ela tem como referência também um saber teorético. Porque você sabe o que é melhor para você e o que é pior. E isso foi passado pelos seus pais também, por uma sociedade, etc. Então tudo entrelaçado. A metafísica está embutida na ética. A física está embutida na metafísica. Não tem como eu compreender Aristóteles sem levar em consideração todas as áreas ali que ele está tomando por referência. Tá? Então a ética antiga, a gente tem que ter sempre em mente, principalmente tomando Aristóteles como parâmetro, ela é teleológica, porque ela visa um fim, que é a excelência humana, e consequentemente essa excelência humana é desenvolver o que há de mais perfeito no ser humano, que é justamente a sua parte intelectiva. Tá? Ou seja, a vida do homem deve se assemelhar à vida divina, que é justamente a vida contemplativa. Tá? Bom, passa o caminho, por favor. E aí, bom dia a todos, prazer estar aqui. Bom, continuando aqui o que o Rodrigo está falando, nesse sentido, e aí trazendo agora, depois de toda essa introdução muito bem feita por ele, no aspecto da ética particular aristotélica, que, como ele já bem disse, é um saber prático, por mais que esteja dentro do teorético também, nós precisamos de uma palavra-chave para atingirmos a excelência, para atingirmos a ética, a frônesis, que é o que o Rodrigo disse. Essa palavra-chave é o hábito. Nós podemos e devemos, segundo Aristóteles, atingir a excelência por meio do hábito, o hábito que nos leva ao aperfeiçoamento. Cuidado aqui, que a ideia de hábito aristotélico não significa você repetir as ações. Como o Rodrigo bem salientou no exemplo da criança, ela vai entender por que ela deve ou não deve, pode ou não pode receber esse presente. Então, a ideia é que ao longo dos dias, ao longo das experiências, a pessoa consegue, por meio do hábito, se aperfeiçoar. Por isso, Aristóteles fala que nós moldamos nosso caráter por meio da ética. E aí, quando então nós atingirmos a proximidade da perfeição ou da virtude, nós atingiremos a nossa finalidade, o nosso objetivo, que é a eudaimonia no sentido aqui da frônesis. Enquanto na metafísica, na questão mais teorética, Aristóteles pega a eudaimonia num sentido de felicidade, aqui a gente aproxima a eudaimonia no sentido de prudência, equilíbrio, justa medida. Nós só conseguimos nos tornarmos um indivíduo ético, de acordo com Aristóteles, se nós atingirmos a eudaimonia, porque é por meio dela que nós podemos atingir o equilíbrio. Eu gosto de brincar que o Aristóteles aqui no século XX, na época que foi no século XX, ele não concordaria com o Cazuza, quando ele fala, meus heróis morreram de overdose. Porque uma pessoa excelente é a pessoa ética, e a pessoa ética é a pessoa equilibrada, é a pessoa prudente, é a pessoa na mediania, justa medida. Os extremos para Aristóteles não levam à ética. Então, se eu tenho um herói, essa pessoa é excelente. Se essa pessoa é excelente, ela tem que ser prudente, equilibrada. Como que uma pessoa excelente morre de overdose? Overdose é o extremo. Eu não sou equilibrado.
Então, nesse sentido, haveria uma discordância, com certeza, do Aristóteles com relação a esse verso de Cazuza. Uma pessoa excelente, a pessoa prudente, equilibrada, é a justa medida, sempre evitando o excesso e a carência e a falta. Bom, ele tem esses dois exemplos, né? Vamos passar para o Kant, senão não vai dar tempo. Bom, agora então nós já estamos na modernidade, já no finalzinho da modernidade, né? O Kant está ali no ápice do iluminismo, e ele, diferentemente do Aristóteles, ele não tem uma ética teleológica, não é uma ética visando algum fim último, que é a felicidade. O Kant diz que é comum nós buscarmos a felicidade, mas isso não necessariamente é um bem. O bem deve vir antes da felicidade. O bem, nos dizeres do Kant, é um fim em si mesmo. E como nós vamos buscar esse bem? Por meio da deontologia. Então a ética kantiana é deontológica. Deontologia é do dever, a teoria do dever. Segundo Kant, a ética, a atitude ética é a atitude pelo dever, por dever. É aquela ação baseada na boa vontade. Colocamos no finalzinho aqui, capacidade de seguir o dever, obedecer à lei moral. Segundo Kant, independentemente de leis, de religiões, de culturas, se todos nós buscarmos a ação por meio da razão, olhando para dentro de nós, vamos dizer assim, nós temos a lei moral dentro de cada um de nós. E aí, independentemente da porrada de cultura e leis e religiões que nós temos ao redor do mundo. A ética kantiana, assim como a aristotélica, ela é universalista, então ela vai além de qualquer tipo de moralidade, de qualquer tipo de cultura. A questão também da diferença entre transcendente e transcendental. Transcendente, no caso, é uma moral cristã, judaica, islâmica, que transcende a realidade. Transcendental, quando Kant usa o termo transcendental, ele está se referindo à razão, à universalidade da razão. Então, essa universalidade que ele tem em mente é a universalidade de Giordano Bruno, do universo infinito. Então, por exemplo, se existe um ser racional numa galáxia tal, esse ser racional, não importa a forma dele, se ele for racional, ele conseguirá atingir as mesmas leis morais que eu atinjo pelo meu livre uso da razão. Então, a universalidade aqui, do universo infinito mesmo, ela está inserida na razão. Por isso que ele fala que a moral é transcendental, porque é uma moral acessível por qualquer ser racional. Tá? Bom, e aí nesse sentido, tem uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, no que diz respeito à ética kantiana, que é a diferença dos seus princípios, o princípio do imperativo categórico e o princípio do imperativo hipotético. Nós colocamos primeiro aqui o categórico. É só por meio do imperativo categórico que uma pessoa pode agir eticamente. O imperativo hipotético é uma ação antiética. E há uma diferença aqui muito importante, que nós grifamos. Quando nós agimos pelo imperativo categórico, nós agimos pelo dever, ou de acordo com o dever, o bem como um fim em si mesmo. Isso é pautado na sua máxima do imperativo categórico. Devo agir de acordo, de forma tal que a máxima de minha ação possa ter um valor universal. Nós colocamos ali em cima. Qual que é essa ideia? De novo, independentemente da cultura, do país, das leis, quando eu vou agir de tal forma, eu me pergunto, agindo dessa maneira X, essa ação pode ser universalizável? Todas as pessoas podem e devem agir assim, independentemente de contingências. Não existe a palavra depende para o Kant. Essa palavra não existe no seu vocabulário da ética. Isso é certo ou errado? Depende. Não existe isso. Depende do que se acredita, depende de que lei que você está vinculado. Não existe. A moral vai além das leis, ou a ética vai além das leis, como nós devemos agir. Então, nesse sentido, mentir é certo ou errado. É o exemplo clássico dele na metafísica dos costumes. Sempre é errado, ainda que isso possa me trazer uma infelicidade. O exemplo clássico dele no seu livro é aquele seguinte: eu estou na minha casa tomando a cerveja, bate lá na porta, meu irmão desesperado: Lucas, deixa eu esconder no seu armário, porque a polícia está atrás de mim, e ele me prova por A mais B que a polícia o confundiu com um assassino. Ele é inocente. Eu deixo esconder, não estou fazendo nada de errado. 5 minutos depois, bate na porta, é a polícia. Tem informações que o indivíduo, Daniel, está escondido na sua casa. É verdade? Eu tenho que falar que sim.
Mas professor, ele vai morrer e vai ser injusto, porque não vai ter nem devido processo legal, não. A polícia vai pegar meu irmão e fuzilar, execução sumária. Não interessa. Por isso ele é considerado um cara que criou a moral dos santos. Quem vai falar a verdade? Sim, meu irmão está aqui. Ninguém vai fazer isso. O Kant fala, tudo bem, eu não estou preocupado se você vai fazer ou não, eu estou preocupado em dizer o que é o certo. E aí, nesse sentido, o Kant não tem dificuldade nenhuma para explicar por que o mundo está de cabeça para baixo. O que é universalizável hoje? O certo ou o errado? Errado. O bem ou o mal? O mal. E aí é aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu sou um faxineiro do aeroporto de Confins. Achei uma carteira com 10 mil reais. Entrego para o dono. No outro dia eu estou no Fantástico, Globo Repórter, Fausto. Eu virei herói nacional. O que eu fiz demais? Nada. Não fiz nada demais. Mas como está universalizável o imperativo hipotético, que é a ação antiética, quando a pessoa faz o certo, que é o categórico, ela vira herói universal. Então, o imperativo hipotético é aquele, só para finalizar, que eu viso as consequências. Se eu peguei a carteira, eu sou faxineiro, Rodrigo, vê a identidade, Rodrigo, no 10 mil reais, vou devolver para ele, porque ele deve me dar uma gorjeta de 500 conto. Eu devolvi a carteira para o Rodrigo, a ação é antiética. Eu só devolvi pensando nas consequências. O meu bem não foi um bem em si mesmo. Eu pensei nas consequências, é imperativo hipotético e não categórico. Agora a gente vai falar sobre a ética utilitarista, tomando o Jeremy Bentham ou o Stuart Mill como referência, que é também chamada a questão da ética consequencialista, né? Porque é uma ética quantitativa, porque o utilitarismo visa a quantidade da felicidade, ele tenta quantificar a felicidade. Então, o grande preceito utilitarista é tentar fazer com que o maior número de pessoas seja feliz. Então, ele vai analisar a consequência do ato. E é interessante isso porque na ética utilitarista não há ali medição da intenção. A intenção é deixada de lado. Você vai analisar só a consequência. Tem problemas seríssimos em relação à ética, à questão da valoração moral, mas de todo modo o utilitarismo vai buscar valorizar só a consequência da ação. No caso ali, a gente colocou a questão um maior bem, né, o maior número de pessoas possível, a questão de que a ação é aquela que ocasiona maior felicidade ao indivíduo, à comunidade. Então, a consequência da ação é que vai visar o número de pessoas que vai ser atingida por essa consequência, e isso que vai ser levado em consideração. E a questão também de que o utilitarismo, ele vai, como o próprio nome diz, ele vai tomar o que é útil para a sociedade como o supremo valor. Só o que for considerado útil. Tá? Então isso antecipa, de certa forma, a moral contemporânea, em muitos aspectos. A questão do utilitarismo aí que vai ter uma influência tremenda até no positivismo, da valorização positivista, que vai ter consequências assim tremendas, tanto no século XX como um todo, como principalmente na nossa cultura brasileira. Não só para terminar, quando eu pedi para ele fechar, a gente tem os dilemas morais clássicos, só que eu dar um exemplo só do utilitarismo, mais do que o do trem, né? Você pode puxar a alavanca ali, salvar 5, matando 1, mas o natural é passar nesse trilho normal aqui de 5 pessoas. O 1 ali, ele sabe que ele está certo, em última instância, né? Os 5 saberiam que estão errados, mas utilitaristamente falando, eu tenho 6 pessoas, é melhor eu salvar 5. Agora, isso é muito perigoso, porque se o trem passa ali há 250 anos, os 5 que estão errados, eu vou salvar 1, ele vai ser o laranjão para eu salvar 5 pessoas. E isso dá aso a exemplos perigosos, que é o que eu falo com vocês. Eu vou me candidatar à presidência da República em 2018 com a promessa de acabar com a miséria no Brasil. Eu sou eleito dia 1º de janeiro de 2019, tem 210 milhões de habitantes no Brasil, 9% miseráveis, 20 milhões. Eu falo, dia 1º de agosto, eu mostro para vocês, não tem mais nenhum miserável. Eu mostrei dia 1º de agosto, eu matei todos os 20 milhões. Uai, agora eu tenho 190 milhões de brasileiros e nenhum miserável. Não vai ter gente mais passando rodinho no seu carro, nada. Utilitaristamente falando. Perigoso. Bom, essa é a ideia. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Meu nome é Alexandre, eu sou professor de História. Eu aqui junto com o Paulo, a gente vai tratar de um tema que a gente considera fundamental para vocês se prepararem para a prova do Enem.
É a construção da cidadania, e em especial a construção da cidadania na história do Brasil, ao longo da história do Brasil. Por que a gente vai tratar desse tema? Porque ele cai muito. Mas eu ouvi falar que o que mais cai no Enem é República Velha, é ditadura. Gente, dentro de ditadura, dentro de República Velha, esses temas aparecem frequentemente. E para começar, a gente escolheu aqui uma imagem meio que para fazer uma provocação. Muita gente conhece essa imagem, ela é novidade. Quem já viu, só levanta a mão, professor. Ela é um clássico, um quadro que eu queria que vocês prestassem atenção nos personagens que estão ali, tá? Tem 4 figuras naquela cena, tá dando para ver bem? 4, né? Tá. A data dela que é 1895 e o título desse quadro, que é A Redenção de Cã. Vocês gravaram? Pensaram? Porque eu não vou falar nada sobre ele agora não, apesar de a gente ter escolhido, tá? É assim, foi bom. Olha só, primeiro eu vou começar com essa noção de cidadania, pessoal. Eu já falei que ela é muito importante e existem 3 pontos que eu quero reforçar aqui. A primeira é a cidadania no período da antiguidade, né? Ela tem muito a ver, a cidadania, com o surgimento das famosas cidades-estado ao longo do Mediterrâneo, né? Cuidar dos problemas da cidade, exercer esse direito de tomar decisões em relação à cidade, é exercer exercer é o quê? Cidadania. Os exemplos mais famosos são os da polis. Vocês lembram desse nome? As cidades-estados gregas, né? Exercer o direito de tomar as decisões das polis é fazer a polis política, não é? Então esse conceito de cidadania, ele tem a sua origem na antiguidade. Em especial, o Enem gosta desse exemplo das polis gregas, tá? Qual é o exemplo que mais cai? Atenas e a democracia. E aí o que eu queria lembrar? Pessoal, a democracia ateniense era uma democracia excludente, restrita. Não esqueçam disso. Para você poder participar das decisões políticas na Ágora, você normalmente tinha que ser homem, sempre homem, ateniense, nascido em Atenas e proprietário de terras e quase sempre de escravos. Aí vocês falam, Alexandre, mas isso não é democracia de verdade. Gente, a gente está há 500 anos antes de Cristo. A gente exigir que esses caras tivessem democracia como nós, é mais ou menos dizer assim, mas esses gregos aí não andavam de avião, por que eles deslocavam, não usavam esse meio de transporte? A gente está sendo anacrônico. A gente tem que entender que no mundo ao redor desses gregos, o que existia era, o cara que acreditava que o seu rei era Deus. E os gregos estavam fazendo o quê? Achando que os cidadãos podem participar da política de forma direta. Vocês entendem isso, gente? Beleza? Tá. Olha só, vou fazer uma percurso rápido. A antiguidade acaba ali por volta do século V. Do século V depois de Cristo. Até mais ou menos 1800, outro dia. O que predominou foi isso que eu coloquei aqui como as monarquias e a sociedade estamental. Nessa sociedade, gente, aonde foi parar a cidadania? Essa noção praticamente desapareceu, tá? Para você ter participação política, basicamente significava o quê? Você ter nascido um sujeito nobre. Então, se lá em Atenas pouca gente, uma elite proprietária participava da democracia, aqui, pessoal, você tem que nascer nobre para participar. Vocês entendem, então, que a ideia de participação, ela tem a ver agora com os direitos ligados ao nascimento. Tudo bem? A gente diz que essa é uma sociedade baseada na ideia do privilégio. Fica tranquilo? Dá para entender? Já na idade contemporânea, gente, a partir da era das revoluções, tá? A gente tem a Revolução Inglesa no século XVII, mas a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, começa a retomar a história dessa palavrinha, a história da cidadania, tá? E aí a gente começa a ter uma sociedade fundada numa nova ideia. A gente tem a substituição daquela ideia dos privilégios por uma palavra que vocês vão com certeza ver lá na questão do Enem, pessoal. Pela ideia, privilégios foram substituídos por direitos. Então não esqueçam, a grande transformação
que a gente tem na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é que substituiu a noção de uma sociedade baseada na ideia dos privilégios para uma sociedade baseada na ideia dos direitos. Todo mundo acompanhou essa parte? Olha só, é fundamental nesse sentido, então, que vocês entendam isso aqui. Tem que saber de cor, é igual fórmula, é igual às fórmulas da matemática, da física, vai aparecer um desses 3 nomes em mais de uma questão do Enem. Quais são os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais? Olha lá, os direitos civis têm a ver com a liberdade individual. Para facilitar, pensa isso: direito civil, liberdade individual. Quais são eles? Direitos fundamentais: a vida, liberdade, propriedade e a igualdade perante a lei. Tranquilos? Olha só, direito político, é só pensar. Uma palavra, 4 letras: voto. Posso votar? Posso ser votado? Tenho direitos políticos, tá? Direitos sociais. Vocês vão pensar em outra expressão. Pensa assim, ó: direitos sociais, justiça social. Tudo bem? São os direitos, então, à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e à aposentadoria. São os direitos que garantem a participação na riqueza coletiva. Em geral, pessoal, em alguns casos, na verdade, o que houve foi: primeiro vieram os direitos civis. Com os civis, as pessoas lutaram pelos políticos. Com os políticos, as pessoas lutaram pelos sociais. Mas nem sempre, e é o que vocês vão ver no caso da história do Brasil, as coisas foram desse jeito. O Enem, gente, ele gosta muito de cobrar nas questões, vocês vão ver. Essa ideia, olha só: a cidadania ampliou no momento X, ou a cidadania recuou? A cidadania foi mais ampla ou a cidadania foi menos ampla? Quem tinha amplos direitos, quem não tinha? Homens, mulheres, quer ver? Olha só os exemplos. Vou pegar, a gente não vai resolver nenhuma questão, tá, gente? Mas olha as respostas certas de questões muito diferentes. Aqui é a abolição da escravidão o tema. Olha lá a resposta. Olha, vocês estão chegando? Eu estou quase caindo para dentro. Busca pelo reconhecimento, não é isso? Do exercício da cidadania. Viram? Ó. Atenas não. Fala da República Romana em 450 a.C. Qual que é a resposta? Extensão da cidadania aos homens livres. Olha aqui. Apartheid na África do Sul. Segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. Essa aqui, Constituição de 1988. Olhem só a última expressão da letra E: alargando o alcance dos direitos civis. Vocês estão entendendo a importância? Vocês estão vendo que é isso? Não é que cai mais ditadura. O que mais cai no Enem é isso aí. Beleza? Quer ver? Mais uma. Olha só. Essa aqui é sobre o quê? Gays, lésbicas nos Estados Unidos. Resposta: ampliação da noção de cidadania. Para fechar, uma última: pessoas com deficiência. Resposta: universalização dos direitos e reconhecimento das diferenças. Deu para entender um pouquinho o panorama desse negócio? O Paulo agora vai pegar e vai tratar com vocês desse tema num aspecto específico, tá? Que vocês vão ver que é a história do Brasil. Obrigado, gente. Gente, bom dia para todos. Veja só, a herança que a gente tem, a nossa cidadania hoje, para vocês explicarem a realidade do Brasil, sem tomar partido de situações, vocês têm que buscar no passado. Qual é o legado colonial que nós temos, que nos deixou na condição que temos agora? É o quê? O latifúndio, a escravidão, o patrimonialismo, que significa a concepção de que funções públicas são de domínio privado, e o amplo poder privado dos poderosos locais. Esses 4 pilares aí, sendo que os 2 de baixo se confundem, são, vamos chamar esse tripé colonial, é o que funda o Brasil. Nós temos um legado disso aí muito forte ainda. E eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente. Vamos lá, Alexandre. Bom, veja só, quantas constituições o Brasil teve? 7 constituições. Tá legal? Por que nós tivemos 7 constituições? Porque nós tivemos 7 rupturas institucionais. Lembrem disso. Vejam, quais foram? Não busquem decorar a Constituição, porque isso é um engodo, é um erro, né? Busquem a ruptura, que isso facilita a compreensão. Vamos lá. 22, a independência do Brasil, a Carta de 24. 89, proclamação da República, a Carta de 1891. 1930, Revolução, a Carta de 34. Golpe do Estado Novo em 37, a publicação, a outorga da Carta de 37, chamada Polaca.
45, a deposição de vagas, a carta de 46. 64, golpe militar, outra carta de 67. 85, que é a redemocratização, a mais famosa de todas, é a que prevalece, se ela não for alterada, é a de 88, conhecida como Carta Cidadã. Correto? Então isso mostra 7 rupturas, 7 cartas. Beleza? Tá. Eu fiz um resumo para pontuar para vocês aquilo que é imprescindível, o que é fundamental para vocês não esquecerem. Veja só, eu colori de verde a carta de 24, que é a monárquica. Por quê? Porque foi a única, tá legal? Ela foi outorgada, né? Observem que todas que são outorgadas, elas têm a hipertrofia do executivo, elas fortalecem o poder executivo, correto? A de 24, ela é monárquica, ela tem um padroado e tem 4 poderes, sendo o que destaca o poder moderador, né? 2 critérios que fundam a condição de cidadão no Brasil, no Império: nacionalidade e liberdade. Por quê? Porque tem escravidão. Dali para frente, para ser cidadão brasileiro, basta ser brasileiro, porque a escravidão acabou. Então isso é muito importante perceber, tá? Quem vota? Sufrágio censitário, só na carta de 24, beleza? Só na carta de 24. Quem votava? Homens com 25 anos com renda, já está dito em cima que é o sufrágio censitário. Muito bem. E quem vota? Analfabetos. Homens com 25 anos com renda. Analfabetos têm direitos políticos. Agora observem bem, eu colori de verde os analfabetos aqui na carta de 24 e na carta de 88. Vai aí uma forma fácil de entender. As cartas das pontas, a primeira e a última, o analfabeto vota. Portanto, o seguinte, ele vota aqui na primeira porque a maioria da população brasileira era analfabeta. Ele vota na última porque revela a extensão dos direitos de participação política. Correto? Vamos lembrar uma coisa? 1872, primeiro censo brasileiro, 16% da população brasileira sabiam ler e escrever. 1872, 16% da população brasileira. Só. Beleza. Agora vamos pegar um outro exemplo interessante. A Carta de 1891. Qual é o traço fundamental? Não pode esquecer: federalismo. Quem vota? Homens, só. O sufrágio é, olha lá, universal. Então observe uma coisa: se a gente comparar o número de eleitores nas últimas eleições do Império, nas primeiras da República, há uma participação menor na República. Por quê? Porque o critério de alfabetização é mais excludente do que o critério de grana, porque a maioria da população brasileira era analfabeta. Vocês começam a entender porque nós temos um problema tão grave na educação brasileira. A alfabetização da sociedade, ela é algo muito recente, né? Desculpa. Em 1934, voltamos com o federalismo. A grande novidade, que é muito cobrada, como Alexandre alertou, para a questão da extensão da cidadania: mulheres votam e o voto secreto. Tá legal? Carta de 34. Logo depois vem o golpe de 37 no Estado Novo. Vocês podem ver que não há direitos políticos. E aí é uma contradição ou uma realidade brasileira. O Estado Novo não tem congresso, não tem partido e não tem eleição. Certo? Direitos civis extremamente restringidos. Direitos políticos suprimidos. Direitos sociais concedidos em grande monta. É uma situação sui generis, mas é assim que foi no Brasil, né? Na Carta de 46, que volta com o Estado de Direito, né? A única novidade é o voto obrigatório. Tá legal? A Carta de 67, que instaura um estado de exceção, que é a ditadura militar, as eleições indiretas para presidente e governador. E a Carta de 88, que garantiu a maior ampliação dos direitos de cidadania na história do Brasil. Por isso que essa carta não pode ser mexida. Tá legal?
Bom, nessa explicação, qual foi o maior limitador do desenvolvimento da cidadania no Brasil? A escravidão. Eu leio esse slide. Do ponto de vista do progresso da cidadania, a única alteração que ocorreu da data de nascimento do Estado brasileiro, que é a independência, até 1930, vejam, passando por toda a República Velha, a única alteração, de fato, foi a abolição da escravidão. Então, ou seja, nós temos um país de 500 anos, em que 400 anos houve escravidão. É um processo muito recente, né? Vamos lá, Alexandre. Muito bem. Para os alunos lá do Elite, que já viram essa imagem, né? Eu mostrei para vocês, eu gostaria que vocês aqui, que nunca viram, observassem rapidamente e atentassem por uma diferença entre as imagens, pensando no todo, certo? Ela vem reforçar a ideia desse slide anterior que eu mostrei para vocês. Dá para pontuar alguma diferença? Não? É sutil, muito sutil. Elas são iguais, né? Elas são iguais, as fotos são iguais, mas a imagem como um todo. Quer falar, Alexandre? Pode falar. Pode falar? Tá, olha a data. Olha a data. Viram? Essa aqui essa é escrava, e aquela é livre. Qual que é a diferença entre elas? O que mudou? Nada. Mudou tudo, mas não mudou nada. Observaram? Perceberam isso? Vamos lá, Gente, só para fechar, eu queria dar uma dica. Primeiro eu queria mostrar essa imagem, eu e o Paulo a gente selecionou porque ela fala sozinha, eu acho, né? Ou não? Sim? E aí eu queria dar uma dica só, pessoal. Sempre no Enem, em que aparecer uma fotografia histórica, vocês têm sempre que fazer uma primeira pergunta para qualquer fotografia. E não é necessariamente quando, onde, quem aparece. É sempre o seguinte: essa foto é posada ou não? Sempre façam isso. Se for uma foto espontânea, a gente entende uma coisa. Se ela é posada, vocês entendem que ela reforça alguma coisa? Óbvio que a escrava que está ali, ela não quis posar para essa foto, vocês concordam? Mas ela ter sido submetida a essa obrigação muda a história da foto, não muda? Vocês entendem? Então fica essa dica. Só para fechar, esse quadro, para quem não conhece, pessoal, é um quadro de 1895, chama Redenção de Kant. Pensa, 1895, já tem teoria da evolução. Daqui a pouco Santos Dumont vai fazer o avião. Daqui a pouco Einstein vai fazer teoria da relatividade. E esse quadro foi pintado no Brasil remetendo ao mito de Cã. Lembram Cã, da história da Noé? O Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Um dia o Noé, depois da arca, aquela confusão toda, voltou e tomou um pouco de vinho a mais, dormiu, está lá na Bíblia, tá, gente? Desculpa, dormiu pelado, né? E o Cã foi um dos filhos que olhou aquilo, chamou os irmãos: olha aí, o Noé pelado e tal, sei lá. E os outros filhos falaram: que isso, que absurdo, vamos cobrir o nosso pai e depois a gente conversa. O Cã teria sido no outro dia, pela sua atitude, amaldiçoado pelo Noé. O Noé estava bravo, amaldiçoou ele e todos os seus descendentes a servirem os seus irmãos para sempre. Teoricamente, pessoal, alguns estudos dizem que o Cã foi um filho de Noé que repovoou o continente africano, e essa seria uma justificativa religiosa para a escravidão africana, né? E em 1895, no Brasil, já república, se pensou na redenção, na salvação de Cã. O que seria essa salvação? Olha aqui a moça mais negra, mais velha, está em posição de dar graças a alguma coisa, não é? Aqui do lado, provavelmente a filha dela, olha que a mão encosta uma na outra, já um pouco mais branca, vocês percebem? Está segurando uma criança que é filha dela com o rapaz, né? Já de aparência europeia. Então, em pleno século XX, quase século XX, qual seria a salvação dos africanos? Embranquecer, né? Então vejam essa marca que o Paulo falou. E aqui eu fecho a aula. Obrigado, gente.
Vamos, pessoal. Ô, gente, bom dia. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Muito prazer, meu nome é Vitinho, sou professor de Geografia de vocês, tá? E a gente vai trabalhar hoje com um tópico relativo a atualidades, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que para a gente poder entender isso, a gente tem que entender o que é o Reino Unido na sua essência, tá? Então veja bem, basicamente você tem aqui o Reino Unido composto por 4 sub-regiões, 4 províncias. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês é: a Inglaterra é um país, gente? Não, a Inglaterra é uma porção do Reino Unido. O Reino Unido é um país. Aí sim. Então, o Reino Unido é um país composto por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, basicamente, a gente tem uma composição aqui de 4 sub-regiões, 4 províncias do Reino Unido em si. E é isso, essa galera toda, tanto a Irlanda do Norte, quanto a Escócia, quanto o País de Gales e a Inglaterra, que compõe o Reino Unido e acabou de promover esse plebiscito, que foi o famigerado plebiscito lá do Brexit. Beleza. Existem 2 composições de ilhas. Uma é a ilha da Grã-Bretanha. Essa diferenciação é muito importante. A ilha da Grã-Bretanha, tá, é diferente da ilha da Irlanda. A ilha da Irlanda é composta por 2 países. Então você tem lá um paísinho chamado República da Irlanda, que eu coloquei a bandeira para vocês, e uma porção do Reino Unido. Tudo bem até aí, gente? Gente, vocês estão bem? Então tá bom. Então vamos continuar. Olha só, você tem República da Irlanda e Irlanda do Norte, sendo que a Irlanda do Norte é composta dentro do Reino Unido, tá? Aqui no caso da República da Irlanda, a gente teve uma separação, tá? O Reino Unido era composto por Ilha da Grã-Bretanha e Ilha da Irlanda. Só que a República da Irlanda conseguiu se separar no início do século XX, um processo aí que demorou uns 4 anos basicamente, de 17 até 21, mas a partir do IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. Isso aqui é interessante porque o IRA praticou em alguns momentos atentados terroristas, só que o IRA é católico. Esse é um ótimo exemplo para a gente retirar aquela visão holística, aquela visão generalista de que os atentados terroristas estão atrelados exclusivamente aos fundamentalistas muçulmanos. Então você tem fundamentalismo católico promovendo atentados terroristas também, beleza? Já no caso da Irlanda do Norte, a Irlanda do Norte é uma região industrializada e que ficou famosa por construir inclusive o Titanic. Como era a região industrializada, que se industrializou na Revolução Industrial junto com a Ilha da Grã-Bretanha, eles acabaram também se apropriando da mesma religião. Tá? Você tem protestantes de um lado e católicos do outro. Eu acabei de falar da República da Irlanda Católica. A Irlanda do Norte é um país dividido, completamente dividido. Esse aqui é o museu do Titanic, tá? Lá na capital da Irlanda do Norte, chamada Belfast. Ok, o professor, esse camarada aqui é importante porque nesse contexto você imagina o seguinte: você pode me perguntar, professor, mas por que a Ilha da Irlanda não se separou completamente do Reino Unido? Porque existe uma discussão muito grande, um problema muito grande em relação aos protestantes e católicos dentro da Irlanda do Norte. Como é basicamente 50% da população protestante e 50% católico, esses 50% protestantes associados ao Reino Unido já promoveram uma série de atentados contra os católicos e os católicos contra os mesmos protestantes. E nesse dia aqui, foi em 1972, tá? Num episódio de domingo, isso, foi o Sunday Bloody Sunday que o Bonovox cantou, tá? Foi um episódio em que 14 católicos, protestando a favor da emancipação, protestando a favor da saída do Reino Unido, eles foram brutalmente assassinados. Inclusive na biópsia lá acharam que a bala entrou pelas costas dos camaradas e
acabou gerando esse episódio do Domingo Sangrento. Nós temos outros episódios de Domingo Sangrento ao longo da história também, não foi só esse irlandês não, beleza? Aqui é um cartaz da época lá, ótimo. Essa é a representação de um muro interessante na cidade de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, que a cidade tem que ser separada por muro entre uma parte protestante e uma parte católica, porque senão vira anarquia completa, a quantidade de conflitos ia ser muito maior. Só uma pergunta, gente, nós estamos em qual século mesmo? Isso aqui está na Europa? Ah, isso aqui é a Europa. Gente, isso aqui é a Europa. Então, beleza. Então, olha só, no século 21, Europa, você ainda tem que dividir uma cidade no meio por causa de divergência religiosa, porque senão vai dar problema. Esse é o nível da discussão lá. Então, é interessante a gente pensar também em relação a ele da Grã-Bretanha, tá? Que eu vou traçar para vocês aqui uma coisa. Aí, ótimo. A Escócia, tá? Que é essa porção norte da ilha da Grã-Bretanha, já tentou se separar também há 2 anos atrás. Inclusive promoveu um plebiscito, tá? Perguntando à sua população se ela queria se separar do Reino Unido ou não. Esse plebiscito dividiu o país em 2. Um movimento chamado Yes Scotland, até pelo próprio nome, é um movimento nacionalista, que queria que a Escócia se separasse, e um outro movimento chamado Better Together. Essa galera que deve ter escutado bastante aí Jack Johnson na vida, e acabou ganhando o plebiscito, vencendo o plebiscito, e permaneceram como Reino Unido. Isso é interessante para mostrar que o Reino Unido não é completamente, tá, integrado e isento de conflitos internos. Existem vários problemas internos em relação à gestão do Reino Unido. E isso é importantíssimo, porque se refletiu também no Brexit, tá? Nessa votação ali, para saber se a Escócia sairia ou não, ficou apertadinho. 55-44 basicamente ali, que tá, para quem está no fundão. Então, a população ainda é muito reticente em relação a essa decisão, se sai completamente do Reino Unido ou não, tá? Ok. E aí chegamos no Brexit, tá? Para a gente poder entender o Brexit, a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre o acordo de livre circulação. Esse acordo aqui é chamado de Acordo de Schengen, ou Schengen. Nesse caso, quando a gente fala que a União Europeia é um bloco econômico que permite livre circulação de pessoas, depende muito de quais pessoas você está dizendo. Se você for um alemão rico, você tem livre circulação. Agora, se você for oriundo do leste europeu, se você for oriundo da Península Ibérica, da Grécia, dos primos pobres europeus, você não tem livre circulação não. São 2 coisas diferentes. O acordo Schengen, ele não foi assinado pelo Reino Unido, e isso é interessante da gente abordar. O Reino Unido sempre teve uma postura de afastamento em relação à Europa continental, até por ser uma porção insular mesmo. Isso, tá, vai ser muito importante na Constituição do Brexit daqui a pouco. A gente tem muitas ressalvas em relação à circulação de pessoas dentro da Inglaterra. Os ingleses querem que os trabalhos sejam ocupados por ingleses, querem que as suas cidades sejam ocupadas por ingleses. Essa vai ser uma das principais premissas para a definição do que a gente vai chamar de Brexit daqui a pouco. E um dos maiores problemas... Um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, tá, em relação ao contexto europeu, é o conflito vinculado aos imigrantes. Tá? Esses imigrantes, isso aqui é uma imagem clássica do mar Mediterrâneo, a imigração que vai em direção à Europa, e aí é um conflito muito, muito interessante da gente abordar, porque os jornais estão mostrando de forma equivocada em relação ao Brexit. Quem vai para a Inglaterra, quem vai para o Reino Unido em geral, não é o imigrante muçulmano que veio da Síria, não é o imigrante muçulmano fugindo dos conflitos na Eritreia, fugindo do Boko Haram na Nigéria, fugindo da Primavera Árabe Líbia. Quem vai para o Reino Unido é o próprio europeu. Até pelo fato de ser insular, gente, um imigrante sírio vai ter muita dificuldade de chegar até lá. Ele vai ter que atravessar a Europa inteira. Para atravessar a Europa inteira, ele vai ter muito trabalho. Então, quando se diz que a questão imigratória
foi um grande problema para o Brexit, para a população aprovar a saída do Reino Unido da União Europeia, é uma questão de imigrantes europeus, não de imigrantes africanos e asiáticos. Vocês entenderam isso aí, gente? Então, beleza. Olha só, aqui você tem o resultado da votação e chama muita atenção a regionalização do resultado final. Você tem a Escócia ao norte e a Irlanda do Norte não apoiando a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí eu queria que você imaginasse uma cena. Você, num grupo de família, você é um escocês, tá? Você é um Mel Gibson. Você está lá no grupo de família discutindo se a Escócia tem ou não que sair do Reino Unido. E aí é a mesma coisa que rolou no seu grupo de família aí. Foi golpe, não foi? Foi golpe, não foi? Fora Temer, fora Cunha, fora Dilma, Dilma pilantra, não sei o que, Lula safado. A mesma discussão estava rolando lá na Escócia. Nós temos que sair do Reino Unido porque a gente tem petróleo, porque a gente tem indústria, porque a gente pode. Dig-dig. Aí tinha uma outra galera que falava o seguinte: não, a gente não pode sair. A gente não pode sair porque a gente ainda depende da Inglaterra. A Inglaterra ainda é a grande economia do Reino Unido. Quem ganhou no resultado lá da Escócia? A galera que queria ficar. E aí você que queria sair agora, depois que a Inglaterra aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, você é um escocês que está puto. E você vai propor um novo plebiscito. Porque agora você quer sair do Reino Unido. A sua voz não foi atendida. Você, escocês, não queria sair. Você, irlandês, não queria sair. Então o resultado do Brexit foi muito simples. Como a Escócia e a Irlanda do Norte queriam sair, e a Inglaterra, por ser demograficamente muito grande, queria ficar, eles acabaram aprovando a constituição de um novo plebiscito. A proposta é muito simples. Vamos sair do Reino Unido e nos integrarmos novamente à União Europeia. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? A gente fala assim, gente? Isso, então tá bom. Então, olha só, os resultados da saída do Reino Unido, a gente ainda está coletando, evidentemente foi algo muito recente, mas economicamente, a curto prazo, foi um problema que o Reino Unido vai ter que resolver. Tá? A libra esterlina caiu bastante em relação ao seu valor e agora eu quero ver e esperar. A perspectiva de quem aprovou essa saída é uma perspectiva muito simples. A médio e longo prazo a gente não vai ser dependente da União Europeia e a gente vai conseguir desenvolver nossa economia muito, muito melhor do que se estivesse integrado. Bizu? Beleza? Então, muito boa prova para vocês, sejam muito felizes, tá? Esse foi o recado rápido que eu tinha para passar para vocês e ótimo Enem para todos, tá? Tchau, tchau, ficam com isso.